Boa noite a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas a mais um momento do Mostre Seu Case, que é promovido aqui pelo movimento ODS-RS. Eu sou a Dayana Schwember, faço parte da Poena Socioambiental, sou uma das voluntárias do movimento, e nós criamos esse espaço do Mostre Seu Case justamente para compartilhar práticas que inspirem mais pessoas, mostrando trabalho, mostrando projetos, e hoje a gente tem uma oportunidade diferente de todas as outras Mostre Seu Case, que é mostrar uma política pública, né? Então, a gente sai das atividades práticas de projetos ou de instituições privadas, né? E hoje nós vamos ouvir um case bem diferente, bem especial, que é uma política pública de aplicação, né? De construção de indicadores, de construção de comitês em uma cidade que é na cidade de Cruz Alta. Então, hoje nós vamos receber aqui o Paulo Vicielli, não, Viecielli, falei certinho? Que é o vereador de Cruz Alta, e ele vai nos apresentar essa política pública de implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram criados, então, em 2015 pela ONU, e a gente está aqui, né, tentando fazer parcerias, juntar forças, buscar estratégias para implementar. Então, boa noite, Paulo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, a gente fica muito feliz, e eu vou deixar que tu te apresente, diga quem tu é, o que tu faz, e por que essa inspiração de querer colocar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro da política pública, né? Que é tão diferente, é ousado, né? Bom, então, muito obrigado a todos, né, e todas, muito obrigado. Tudo bem? Estão me escutando aí, né, Dayana, né? Tá tudo ok, né? Tudo certinho. Tá, a gente fica inseguro um pouco, mas vamos lá. Então, Rossana, muito obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito honrado, né, poder participar. Algo, assim, bastante reflexivo, algo bastante dinâmico. Dayana, obrigado pela apresentação, obrigado pelo elogio da lei também, aqui em Cruz Alta, que nós fizemos o projeto de indicação de lei. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas. Então, antes de vereador, eu sou médico, sou cardiologista, sou intensivista, trabalho no Hospital São Vicente de Paulo aqui, sou coordenador da residência médica em clínica médica, também eu sou coordenador da UTI aqui. Além disso, sou professor universitário, sou um dos fundadores do curso de medicina da Unijuí. E dentro da Unijuí, dentro do espaço da Unijuí, a busca por inovações, a reitoria sempre busca esse aprimoramento. Então, não é porque nós estamos no interior do estado que a gente tem que estar em falta de sintonia com as inovações. Então, a gente tem que buscar justamente essa inovação. Então, dentro dessa inovação, eu acabei conhecendo, dentro de uma das aulas de formação pedagógica, que todos os anos tem curso de formação pedagógica, nós conhecemos, principalmente o professor Jonatas, que é meu companheiro, que está aqui participando também, nós vimos, então, a Agenda 2030. Então, aquilo já foi o primeiro conhecimento, a minha primeira ideia do que seria a Agenda 2030. Passaram-se alguns meses na questão de amadurecimento, se nós íamos ou não concorrer a vereador. Eu estou com quase 60 anos, então 56, 57 há 3 anos atrás, é meu primeiro mandato. Eu vinha já namorando a possibilidade de levar algo mais maduro e acadêmico para dentro da Câmara dos Vereadores, justamente pelas necessidades do nosso município. E aí, então, dentro das propostas de trabalho para plataforma de governo de vereador, eu usei 2 pilares. Um é a Agenda 2030 e o outro, então, era o perfil de Cruz Alta conforme o SEBRAE. Né? O SEBRAE tem os perfis das cidades do Brasil inteiro e eu acabei, então, vendo alguns perfis como Blumenau, Florianópolis, Vacaria, Porto Alegre e Cruz Alta para ver o que nós precisávamos melhorar, e eu fiz essa casada com a Agenda 2030. E assim nós começamos o mandato. Então, agora eu vou começar a apresentar para vocês. Muito obrigado pelo convite a todos, espero que eu seja útil. Eu vou mostrar, então, o que eu estou vivendo aqui, tá? O que nós estamos vendo aqui, tá? Então, se tiver na apresentação tudo ok, eu só quero só um sim, se está tudo ok. Tá tudo ok na apresentação? Estão vendo? Ainda não, acho que está carregando.
Ainda não carregou, Paulo. Ainda não carregou? Não. E já era para estar lá. Vamos ver uma coisa que se eu compartilho de novo. Pode ser. Compartilhar de novo. Agora sim. Agora sim? Tá. Então, ok. Então, vamos lá, né? Mostro o meu case. Muito obrigado ao Movimento Estratégico ODS, né? Isso é muito importante para nós, né? Não vou, assim, me prolongar aqui, né? Dentro das questões de políticas públicas, construção de políticas públicas, né? Então, eu não vou falar bem construção de políticas públicas, mas eu vou falar como a vereança como um instrumento de difundir a agenda através do uso para as melhorias dentro da cidade e trazer conhecimento, divulgação e conscientização da agenda. Então, essa é a nossa lógica, essa é a nossa temática, esse é o nosso trabalho, e eu vou mostrando aos poucos para vocês. Então, nós somos de Cruz Alta, uma população de 59 mil habitantes, né? 58 agora, segundo o último censo. Nós temos aí uma renda per capita de 57 mil por pessoa, né? Mas isso aí é superestimado por causa do agronegócio, né? É bem diferente, porque, por um lado, o agronegócio é bastante pungente, graças a Deus, por outro lado, nós temos, então, a população menos contemplada, que dá uma diferença enorme, né? Nossa taxa de mortalidade infantil é 12 por óbito, né, mil nascidos vivos, e dentro dos indicadores de desenvolvimento de Cruz Alta, nós estamos dentro de uma pontuação de 50,7 de 100, geral, né, e 1.490 das 5.570 cidades, né. E dentro da nossa avaliação geral, nosso olhar, né, a nossa evolução, talvez fique um pouco prejudicada essa tela, mas os dados à esquerda que eu estou mostrando na tela, talvez fique mais prejudicado, mas chama muita atenção, né? Por exemplo, no item 17, né? Índice de aprendizado adequado até o 9º ano em matemática, uma queda de 34%, né? Isso, para quem quer fazer alguma evolução na cidade, isso é terrível, né? Também abandono escolar, né? Abandono escolar nos finais do 6º ao 9º ano, 41%. Né? Isso nem pegou o grosso da pandemia, né? E olha só, evasão escolar, 41%. Isso é bastante preocupante, né? Dentro de uma questão aí de desenvolvimento, né? Desenvolvimento do nosso município, né? Então, isso chama bastante atenção, somente as pessoas, né, vivendo aí em extrema pobreza ainda também se repercute. Então, dentro de uma pontuação geral das nossas melhores evoluções, são o objetivo 16, paz e justiça, o 17, parcerias e meios de implementação, igualdade de gênero, né? Mas as nossas variações negativas, bastante negativa, é indústria, inovação e infraestrutura, educação de qualidade e erradicação da pobreza. Ou seja, eu estou tendo indivíduos mais pobres, menos nível de educação, dentro de um espaço que não tem indústria. Então, isso é muito preocupante, né, a pensar nos próximos 10, 20, 30 ou 40 anos para a cidade. Então, isso é uma realidade que a gente tem que trabalhar. Uma breve contextualização, então, de como nós chegamos até aqui, ou eu cheguei até aqui. Então, dentro de uma estruturação de um plano legislativo, conforme eu falei para vocês, do governo, com base na Agenda 2030, porque ela, para mim, ela é assim, ó, o melhor planejamento estratégico de práticas, de evolução, falando, ela está pronta, pensada, raciocinada, e ela é de graça. Então, eu tenho uma estrutura de pensamento envolvente. Então, em vez de eu contratar uma empresa, uma consultoria, para trazer um planejamento estratégico de desenvolvimento do município, eu extraio isso tudo da agenda, de uma maneira muito gratuita. Então, é um desenho. Então, eu posso usar os objetivos conforme são as minhas demandas. Talvez alguns objetivos eu precise menos,
outros objetivos eu precise mais, e aí isso vai me dar, então, o planejamento estratégico da cidade. Então, para mim, é excelente meio de desenvolvimento dentro de uma agenda de estruturação, de desenvolvimento, dentro de um raciocínio de planejamento estratégico, que traz mais clareza, né? Então, nós usamos isso. Então, o nosso raciocínio ficou dentro disso aí. E aí, então, uma das primeiras medidas que nós tomamos foi a estruturação do gabinete a partir da agenda, né? Nosso gabinete, ele ficou... o que nós fizemos? Nós pegamos o nosso gabinete, nós pegamos todo o aspecto de funcionamento dele e a gente fez uma sintonia com a agenda, né? Outra estratégia que nós pensamos também era a sensibilização do poder executivo municipal. A prefeita Paula Faco é médica, infectologista, ela tem uma mente humanizada bem boa, ela tem uma veia humanizada, ela é do MDB, né? E ela se intitula uma mulher de centro, é uma mulher ativa, ela é forte, decidida, ela escuta, e obviamente que ela tem um viés, por ser médica e mãe, ela tem esse viés mais sensibilizado, mais humanista, e ela, obviamente, se identifica com a agenda. E o outro passo, então, era sensibilizar a questão da sociedade, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos dentro do gabinete, a Brenda, que é a chefe do gabinete, o Everton é assessor, ele trabalha principalmente nos bairros, né, junto com os moradores, presidentes de associações de bairros, que em Cruz Alta tem bastante, o nosso assessor de mídia e estratégia de comunicação, o Fernando, e a outra assessora parlamentar de questões mais envolvidas as políticas dentro dos partidos, as políticas do governo, essa intermediação, a Nadine. Então, nós fomos estudar, nós fizemos curso, né, nós nos certificamos para poder entender melhor. Então, o gabinete tem essa linguagem, essa facilitação. Você conversar com eles, eles vão trabalhar essa linguagem, né? Porque, caso contrário, seria desconexo, né? Enfim. Então, a partir disso, nós começamos a trabalhar o gabinete e todas as nossas construções. Aqui, esse rola-rola aqui à esquerda, ele mostra as infinidades de publicações que nós fizemos ao longo do primeiro mandato, né, do início, onde sempre está a celificação da Agenda 2030. Tudo que a gente faz, todas as ações, todas e qualquer documento, toda e qualquer coisa que pode ser trabalhado dentro do gabinete, ele sai com o logo da Agenda 2030. Então, aí nós usamos muito das datas comemorativas para fazer o link. Então, data comemorativa 24 de outubro, estava lá a ONU, enfim, né? Assim por diante, né? Semana Mundial do Meio Ambiente. Então, a gente sempre está utilizando a questão, então, da agenda. Então, tudo que a gente faz leva a esses aspectos explicativos da agenda. Aqui, as nossas ações nos bairros, então, nós temos um diálogo bem bom nos bairros, a gente vai conversar, a gente visita os bairros, conversa com os moradores, e as demandas deles a gente já coloca dentro da agenda, né? Se é uma questão de educação, se é de saúde, se é uma questão de zeladoria, né, do bairro, a gente vai trabalhando. Então, aqui, uma demanda já atingida, então a gente sempre bota o selinho ali daquilo que um dia nós fizemos pedido de providência, e aqui, então, a comemoração da realização da obra, assim por diante. E a partir também das nossas criações de leis. Nós criamos várias leis dentro do município e sempre usando a questão da agenda. Então, nos nossos projetos estão os selos, né? E o objetivo, pois nós fizemos um projeto de horta comunitária, que as pessoas podem pedir licença para a prefeitura, dos terrenos da prefeitura que não são usados nos bairros para fazer a horta comunitária. Inclusive, a gente organiza a equipe do gabinete, ajuda a organizar o projeto, a execução, como se faz, a reunião, as associações, né? Aqui um outro exemplo é um curso de capacitação da Associação de Moradores interessados no bairro. Então,
nessas visitas dos bairros, nós visitamos os presidentes de bairros e a gente viu que eles têm uma dificuldade enorme para trabalhar as questões burocráticas da associação, atas, registro, estatuto, e eles têm uma dificuldade, que bairro que é, como é que não é, a questão orçamentária, a questão de livro-ata, caixa de registro, dinheiro, responsabilidade, e é bastante burocracia. Então, a gente criou um curso para capacitá-los, né? Esse curso ele foi presencial e nós transformamos ele em AD. Aqui são alguns dos presidentes de bairros, aqui estava eu aqui, né? Alguns dos presidentes de bairros, eles então fizeram o curso eles já receberam já o diploma, porque eles terminaram o curso, e esse curso nós inscrevemos na fundação, no edital da Fundação Ulisses Guimarães, de boas práticas em ações públicas, né? E dentro do ano passado foram 87 inscritos e nós de Cruz Alta fomos selecionados como uma das 8 melhores práticas em ações políticas no Brasil. O Rio Grande do Sul foi a única. E lá está nós lá com a Agenda 2030, né? E nós aqui também uma outra lei que nós fizemos, uma outra lei, capacitação dos agentes comunitários para verificar a pressão arterial e dosar HGT, hemoglucoteste nas pessoas dos bairros, que até então eles não podiam fazer isso, que não eram capacitados, nós criamos essa lei, encontro com LGBT, e também agora nós estamos em andamento, né, o curso de capacitação de reconhecimento, acolhimento e atendimento ao paciente, ao indivíduo com autismo, o TEA. Então, nós fomos procurados pela Secretaria Municipal de Saúde, pela equipe do TEA-Acolhe, né, pela equipe Acolher da Prefeitura, Acolher TEA, eles sentiam a necessidade de melhor esclarecer as pessoas para a identificação precoce das crianças, né, porque estavam tendo poucos pedidos, ou seja, pouco pedido dentro de crianças com autismo significa muitas crianças em casa, com falta de reconhecimento, e acolhimento e tratamento, né? Então, nós montamos um curso de capacitação, também presencial EAD, né? Também presencial EAD, através de plataforma Pensê, em associação com a plataforma Pensê, e também da plataforma de Cruz Alta. Nós já estamos indo para o 3º ou 4º módulo, e ele ocorre simultaneamente, tanto presencial quanto EAD, né? Aqui foi, então, quando, em 2021, já bem no iniciozinho lá do mandato, nós mandamos, então, para a senhora prefeita um projeto de indicação, né? Indicação de lei para que ela utilize, então, a Agenda 2030 como lei no nosso município. Claro que não cabe ao vereador fazer isso, mas indicar, sim, foi, então, que nós fizemos o projeto de indicação, né? E ela, então, naquela época, ela aceitou, ela já conhecia, ela tinha estudado a plataforma, isso que acelerou bastante essa aceitação, essa sintonia aqui na época da Covid ainda. Então, eu tive, digamos, o privilégio e a sorte de já ter uma prefeita sintonizada. A bem da verdade, foi ela que me convidou para concorrer a vereador, porque nós nos conhecemos no hospital, porque ela, como infectologista, nós trabalhamos 6, 7 anos juntos, e por ela conhecer a minha dinâmica de trabalho, a maneira como eu trabalho, ela que me cantou para eu ser vereador, e eu já estava amadurecendo a ideia de ser, e aí, então, casou a vontade com o desejo e deu certo essa parceria, né? Aqui, então, nós criamos vários materiais informativos, uma maneira mais resumida de apresentar esse material informativo para as pessoas, né? Nós precisávamos trazer isso ao conhecimento do público. Então, nós começamos a peregrinação entre as secretarias do nosso município. Aqui nós estamos à esquerda, a Secretaria de Desenvolvimento Social, imagina, né? Uma das mais importantes nesse quesito, né? Todas são, obviamente. Também com matérias no jornal, esse aqui é o Diário Serrano do nosso município, o principal jornal do nosso município. Ele tem uma circulação de 6 mil indivíduos. 21 de abril de 21, nós trazemos, então, a reunião trazendo a reunião ali para sensibilizar as secretarias, né? Aqui a Secretaria de Administração, a Secretaria de Saúde, imagina, né? A gente
precisava sensibilizar todas as secretarias. Aqui, desenvolvimento econômico e sustentável, aqui a Secretaria de Educação, né? Nós fomos visitando, conhecendo, mostrando, dialogando, isso tudo com a permissão, a participação e a sintonia da senhora prefeita Paula Facco. Nós começamos, então, a trabalhar, a trazer essa linguagem 2030, Agenda 2030, para os bairros, associações de bairros. Aqui, nós estamos conversando com uma associação de bairro, aqui da nossa cidade, e aí sempre trazendo a questão de trazer em jornal, notificação, né? Então, dentro desse aspecto, desse bairro aqui, que ele pediu a horta comunitária, que eles não tinham, e nós, então, casamos a lei para eles terem uma horta e eles fazerem uma horta comunitária, que estão no salão da sede deles, né? Então, aqui, a conversa sempre junto com a comunidade. Nas escolas, nós frequentamos algumas escolas estaduais, municipais, também mobilizando a sensibilidade da sociedade civil, né? Então, associação de bairros, né? As escolas, né? E também nós conversamos aqui com algumas empresas, né? Algumas empresas importantes, a CCGL, que no nosso município é a maior empresa que tem, é a maior exportadora de leite em pó da América Latina, né? A Simbiose, outra empresa importante de insumos, né? De biociência para o agro, é a maior exportadora de bioinsumos do agro aqui, ela é enorme, né? Então, casando essas importâncias, né? O que eles fazem, então, muito em sintonia com a Agenda 2030. E aí, continuando a nossa peregrinação aqui em outro momento, né? Mais adiante, aqui era em agosto, trazendo, então, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, o Gabriel Souza, trazendo, então, o diálogo da Agenda 2030. Claro que ele era já conhecedor da Agenda 2030. Aqui o Rafael Braga, hoje deputado estadual, e ele foi auxiliar na época do Temer, em Brasília, e ele, na época que estava implementando a Agenda 2030 no Brasil, ele foi lá na ONU representar o Brasil, e ele é conhecedor já desse processo, então, só mostrar o canto que a gente estava sintonizado, e aqui eu estava mostrando para o presidente, até então, da Assembleia Legislativa, hoje nosso vice-governador, o papel que nós estávamos fazendo lá em Cruz Alta, baseado dentro da Agenda 2030, o nosso raciocínio, o nosso trabalho. Aqui com alguns deputados da Assembleia Legislativa, que o Thiago Simon, né, na época o Clair Kuhn, depois ali, hoje, o Beto Vantinel, que hoje é secretário, né, o Thiago Duarte, que se reelegeu, hoje trabalha muito forte lá, nós estamos conhecendo a Patrícia Alba também, né, o Valmir Zanquim, que hoje é o presidente da Assembleia, nós trazemos esse diálogo, né, da Agenda 2030 para trabalhar. As visitas do Fernando Marrone em Cruz Alta lá, nós trabalhamos com ele, nesse momento eu não pude estar junto, mas a Brenda me representou. Aqui na época, o nosso senador Lazier Martins, nós fomos conversando, tivemos aqui, até então, que em abril de 23, a nossa prefeita, ela homologou a lei, né? Então, nós trabalhamos a lei, ela homologou a lei. E por que somente agora, em abril 2030? Porque ela se organizou de 21 até 23, ela se organizou internamente, dentro dos processos, todas as secretarias, para a partir daí, né, ela, de fato, homologar a lei, e a partir daí ela criou o grupo de trabalho da implementação. Ela, bem da verdade, ela oficializou o grupo de trabalho de implementação, porque o grupo já foi construído lá em 21 e aos poucos vinha se envolvendo, se agigantando, se organizando, até chegar, então, a hora que ela se achou bastante madura, bastante preparada, estruturada para decidir pela lei, e foi, então implementada a lei e constituído o grupo de trabalho da implementação da Agenda 2030 aqui do nosso município. Então, aqui as primeiras reuniões de trabalho, né, ela adotando, então, o grupo de trabalho intersetorial para o estudo da implementação. Aqui, todos os secretários aqui presentes, a nossa prefeita está aqui, e aqui estão recebendo aulas, fazendo aulas, e aqui reuniões setoriais das secretarias, onde estão tirando dúvida, vendo a dinâmica, quais são os próximos passos, passo a passo, etc. e tal.
E aí nós fomos adquirir um pouco de conhecimento, um pouco de sabedoria, um pouco de experiência, e nós fomos até então Francisco Morato, né? Francisco Morato. A Brenda foi em dezembro em Francisco Morato, a Brenda, nossa chefe de gabinete, né? Bastante ativa, né? Ela foi em Francisco Morato lá aprender lá em dezembro do ano passado, já para adiantar os nossos trabalhos, também acelerar esse processo com a senhora prefeita, né? Aqui nessa foto da direita, já que a Márcia Lamaison, ela que é então a coordenadora da prefeitura para os assuntos da implementação da Agenda 2030, e depois eu fui lá visitar Francisco Morato, fui lá conhecer, visitar, fui lá fazer experiência, que nesse dia aqui, justamente nesse dia aqui lá em Francisco Morato, eles estavam comemorando, né, o aniversário de Francisco Morato, e eles estavam fazendo lá os cases internos, né? E aqui essa foto com a prefeita Renata Ceni, que ela é incrível, ela é profundamente conhecedora, não só conhecedora, como ela é uma incentivadora, e não só incentivadora, como ela mostra, ela divide conhecimento, ela mostra aqui. Nós ficamos, gente, uma manhã inteira com uma prefeita, imagina, de uma cidade de 200 mil habitantes lá, e ela nos mostrou tudo, né? Reparem em cima dessa mesa, lá próximo da Brenda, vários livros, diversos livros, ali todos os relatórios de cada secretaria, como é feito, como foi feito e a leitura. E a direita, a direita dela, a Rose, que é a responsável pela implementação da Agenda 2030 no município, ela que coordena tudo, sob orientação da Renata, que é impressionante, é uma profissional assistente social, que tem uma visão profunda e sistemática, não só das partes burocráticas da implementação da agenda, como uma visão humana. E a Renata a Renata é essa pessoa humana, né, que ela conseguiu, dentro do município dela, ela conseguiu implementar. Então, nós fomos lá beber lá o conhecimento. Aqui eu fiz uma moção de congratulação, né, para a Renata, para o município da Morato Coelho. A Renata, então, me conheceu, viu que nós estamos fazendo aqui em Cruz Alta, e ela me convidou, então, para participar do Fórum dos Países da América Latina e do Caribe, né, para o desenvolvimento sustentável, que foi agora em abril, em 23, no Chile, foi ali na CEPAL, onde eu apresentei mais ou menos isso que eu estou apresentando para vocês. Eu apresentei para eles como um case do vereador, né, trabalhando a Agenda 2030 numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. E a Renata apresentou o case da prefeita, do sucesso da prefeita de Francisco Morato Coelho, o quanto isso é importante. Mas, vamos lá, desafios, né? Meu tempo já está quase no fim, eu já passei um pouquinho. Vamos lá, nem tudo são flores, não tudo é fácil, é bastante difícil. Nós estamos num momento bastante delicado, porque existe, incrivelmente, pessoas extremamente contra a implementação da Agenda 2030. Essas pessoas extremamente contras, inclusive chegando até aqui, eles vão quase que toda a sessão da Câmara dos Vereadores com plaquinha, não há Agenda 2030. Então, nessa foto que vocês estão vendo, é lá na Câmara dos Vereadores de Cruz Alta, as pessoas ali, né, com as plaquinhas, e o perfil dessas pessoas é aquelas pessoas que iam na frente dos quartéis, que faziam alusão ao golpe ou intervenção militar, que eram a favor aí de uma certa intervenção militar, etc., um certo radicalismo, e eles alegam várias coisas. Eles alegam que a legalização da droga, pedofilia, aborto, banimento da medicina natural, uso restrito da terra, fim das residências dos indivíduos, enfim, eu nem vou dizer uma série de bobagens, e assim, uma maneira bastante odiosa, bastante braba, né, assim, e incrível, que são pessoas ali, muitas dessas pessoas são advogados, são agrônomos, são pessoas de um nível de conhecimento até bem elevado, são donas de casas instruídas, são pessoas de um poder aquisitivo elevado, com um discurso bastante radical e cego, para um debate único. Se você é contra a Agenda
Se você é a favor da Agenda 2030, você é comunista, você é a favor do aborto, você quer acabar com o mundo, a ONU é comunista. Esse é um discurso de ódio. E se você é a favor deles, então, bem-vindo à liberdade, bem-vindo à família, bem-vindo à pátria, essas coisas assim. Ao ponto que 4 dos nossos vereadores admitir em público que eles aprovaram a lei que a prefeita mandou na Câmara dos Vereadores, mas que se arrependeram, que não sabiam, não estudaram o projeto. Lembrando vocês que quando comecei a perenigrar em 2021 com a agenda, nós visitamos todos os vereadores, inclusive do meu partido, todos os vereadores levando a Agenda 2030, o conhecimento, etc. e tal. Como mostrei para vocês ali, várias notícias de jornais mostrando e falando da Agenda 2030. Nós não colocamos aqui, mas muitas outras publicações em jornal, sem contar a nossa mídia digital. E eles falaram, então, que eles pensaram melhor e são contra a Agenda 2030, radicalmente contra, ao ponto de solicitar que o Poder Executivo revogue ou reavalie o projeto de lei 6921 que institui a Agenda 2030 em Cruz Alta, né? É isso aí, muito obrigado. Obrigado ao Francisco Morato, tá? Era o que eu tinha para falar para vocês. Eu peço aí desculpas se eu me estendi, né? Se eu me estendi, eu estou aí aberto à discussão. Eu parei de compartilhar e estou voltando aqui para vocês e estou à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Nossa, muito obrigada a você, Paulo, por compartilhar. E eu fiquei, assim, assistindo toda a tua como é que é, a tua trajetória ali de passar um por um, levar a agenda, explicar. E aí, ali no final, quando tu fala de desinformação, sabe? Eu acho que não é desinformação, acho que é ignorância, assim, é ignorar a informação, sabe? Porque se a gente pegar toda não estou nem falando da política pública que foi construída para Cruz Alta. Se nós formos lá, então, no site, se a gente for assistir vídeos do IBGE e várias outras coisas que a gente pode assistir, a gente está olhando para uma agenda que busca sustentabilidade, né? Então, dar qualidade de vida para as pessoas, para o ambiente. Então, isso perpassa por cuidados a todos nós, assim. Então, quando a gente lê aquele pacote, assim, é totalmente descolado daquilo que a Agenda 2030 traz, né? A Agenda 2030, ela traz justamente uma perspectiva de buscar soluções para melhorar a qualidade de vida, enfim, melhorar a saúde, alimentação, né? Dar igualdade para as pessoas de acesso na educação. E olhando um problema que vocês têm ali, né? Na questão da educação mesmo. Então, isso é um ponto que a agenda contribui, né? Para a gente construir, quem sabe, por que está tendo evasão escolar, por que está acontecendo isso nas escolas. Isso é uma oportunidade de trazer educação de qualidade, que é o que a agenda fala, né? Então, eu fiquei bem entusiasmada com a tua lei. Acho que a gente pode enviar para vários lugares agora, ainda mais ano que vem, sendo o ano eleitoral, né? E nós fizemos em São Leopoldo, né? Apoio de São Leopoldo, eu voto em São Leopoldo. Nós fizemos em 2020, sim, também uma caminhada por todos os candidatos da cidade com manifesto, porque nós tínhamos um desejo que o próximo, então, né, prefeito da cidade, tivesse um olhar para a sustentabilidade, tivesse um alinhamento com a Agenda 2030 ou com conceitos de sustentabilidade para pensar numa cidade que pensa em se desenvolver de maneira sustentável, né? Porque a gente vê cidades que cresceram, mas elas cresceram por um lado só. Então, tem a parte dos bairros que foram abandonados, nós trabalhamos com cooperativas de catadores e catadoras. Então, essas pessoas também foram sempre invisibilizadas. Então, tem um crescimento para um lado, né? Onde a luz chega, onde o encanamento chega, onde o asfalto chega, e tem um lado que não. Então, isso é sustentabilidade, né? O desenvolvimento sustentável é quando tu quer qualidade de vida, né? Para todo mundo da mesma maneira e acesso. Então, eu fiquei muito feliz, assim, e já tinha lido a lei, né? A Rose tinha me enviado anteriormente, e eu queria te fazer uma pergunta, assim, como está sendo implementar? Porque quando a gente constrói uma lei, uma política pública, ela é bonita, e aí se todo mundo lê, aí coloca alguns pitacos em audiências públicas, enfim, ou se todo mundo passa, mas aí depois ela é aprovada e ok, como é que está sendo essa implementação? Porque tem várias leis que existem em cidades e que elas não são depois executadas, né?
ou elas estão lá engavetadas, enfim, como está sendo implementar com a participação das secretarias, porque para uma cidade ser sustentável ou aderir à agenda, e eu vi que tem pontos ali de indicadores de acompanhamento com relatórios, né, de devolutivas, enfim, como está sendo implementar nas secretarias, ou na cidade mesmo de Cruz Alta? Talvez esteja cortando um pouco, né? Porque está chovendo bastante e isso pode interferir. Mas, assim, está sendo implementado aos poucos, tem o grupo de trabalho interno da senhora prefeita, com cada secretário, né? E isso vem aos poucos sendo trabalhado. Como deu muita repercussão negativa aqui a Agenda 2030, assim, porque essas pessoas mais o termo ignorante, eu concordo contigo que são ignorantes, só eu não uso esse termo, porque esse pessoal é um falso moralista, eles vão dizer que a gente é agressivo, estão chamando eles de ignorante, essas coisas todas, né? Mas está sendo aos poucos implementada, mesmo porque esses perfil negativo de Cruz Alta, a nossa prefeita já é sabedora disso e ela vem combatendo isso, independentemente se está alinhado ou não com a agenda. Ele é paralelo, só não está alinhado, só não está com as políticas públicas alinhadas. Isso vem sendo construído com cada secretaria. Eu acredito que foi em maio que ela oficializou o grupo de trabalho, e isso, então, ela vem fazendo aos poucos, vem fazendo. E diga de passagem, tá, Dayana, tem uma forte pressão do agro aqui, que é contra a agenda. Cruz Alta tem uma força do agro muito grande, porque o agronegócio aqui representa 40% do PIB de Cruz Alta. Existe, então, uma pressão enorme, tá, contra a agenda. Então, a nossa prefeita ela vem conversas e conversas e conversas. Embora muita gente entenda, eles não aceitam. Claro que as pessoas do agro, as pessoas maduras do agro, as pessoas de racionalidade razoável do agro, do bom entendimento, que consegue não ser ignorante, eles acabam, então, através de uma melhor informação, aceitando e trabalhando. Mas tem aquele pessoal raivoso, tem aquele pessoal mais extremado. Então, eles se usam de subterfúgios e eles têm uma rede de informação entre eles que eles acabam se alimentando. Tanto é que aqui em Cruz Alta, por causa de Cruz Alta, está tendo rede com Caxias do Sul, Passo Fundo, de pessoas mais negativas que estão trabalhando para fazer esse alerta contra a Agenda 2030 não é para debater, é para ser contra. Para ser contra. Né? Tanto que aqui em Cruz Alta, há 2 semanas, teve um seminário que eles organizaram com a ajuda desses 4 vereadores que mudaram de opinião, né? Eles chamaram uma ex-professora de Caxias do Sul, que ela profere, assim, falácias, que ela profere, assim, algo perverso, uma perversão moral, assim, explícita. E a gente tem que, entre aspas, conviver com isso. Então, mais ou menos, eu acho que eu te respondi ali a tua pergunta. Não, acho que me sim, estendi. é perfeito. É porque a gente, não falei da questão que as pessoas se ofendem no sentido pessoal, mas é a questão de ignorar mesmo, né? Porque, como tu disseste, assim, não é uma coisa propositiva de alguma coisa que vá contra os princípios, que não vai contra, né? A família, ao agronegócio, né? Isso, na verdade, está potencializando que a gente tenha um ambiente, inclusive, para ter o agro, né? Se as pessoas olhassem isso na agenda ou da sustentabilidade como algo que pode ser melhor, até por questão de dinheiro, então, né? Vem aí a ESG, que não nos deixa mentir, investimentos externos, e cada vez vai ser mais isso, só vão acontecer em países que estiverem alinhados à sustentabilidade, né? Com um trabalho digno, decente, sem exploração, né? Que tenham cuidado na hora de plantar, na hora de colher, na hora de preparar o solo. Então, tem uma questão que ela está ligada, e o agro, quem se conectar com isso e entender,
vai conseguir alcançar os créditos, outros tipos de exportação, que é o que vai acontecer, né? Então, na verdade, isso é uma agenda que traz benefícios, né? E busca esse olhar de possibilidade de se manter, inclusive, o agro, porque a gente sabe que tem países que já não conseguem plantar, porque a gente está vivendo uma situação de aquecimento global, né? E tem países que não conseguem mais plantar porque não tem mais chuva, porque vivem um extremo de ações climáticas negativas, né? Então, é uma pena, mas, como tu disseste, a gente tem que sempre ficar combatendo, e eu não sei se é desinformação, como eu falei, mas eu acho que é a questão de ignorar a informação. E são, lendo o pacote, coisas muito mentirosas e estapafúrdias, né? Que a gente pensa, não é possível que alguém tenha uma ideia que alguém vai sentar e construir um projeto de lei para fazer isso. Porque não é isso, né? Ali eu estava lendo a questão de incentivo à pedofilia, mas quem é que vai querer incentivar esse tipo de coisa? É uma coisa absurda. Mas, infelizmente, as pessoas se alimentam e tem uma questão de poder e uma questão de trazer pequenos líderes, né? E pequenos Sim. grupos que vão atrás disso. Então, a partir disso e além disso, a gente seguir com uma agenda de sustentabilidade, de cuidar das pessoas. Mas isso, assim, ó, analisando um pouco mais assim profundamente, é uma análise minha, tá? O textos da Agenda 2030, ele é de alguma maneira genérico. Nessa questão genérica, essas pessoas que estão sendo contra, eles acoplam pensamentos extremistas justamente porque a Agenda 2030 ela não é nem contra nem a favor desse pensamento extremista. Então, eles trazem uma narrativa negativa. Eles vão tomar casa, mas não está escrito na Agenda 2030, mas não está escrito que não vão tomar. Então, o que é? É uma mente, é um conjunto, né? Um coletivo mental que se alimenta de neuroses e uma perversão moral que está se reproduzindo agora na Agenda 2030, porque perdeu-se um pouco algum segmento, então pegou, lacrou na Agenda 2030 e ele se mantém unido e alimentado através disso, para se sustentar. Essa é uma visão, assim, pessoal que eu tenho dessas coisas. Sim. Né? É engraçado que eles até nos dão ideias, né? Porque quem sabe a gente nunca tinha pensado só se fosse o caso. Mas, Paula, eu vou te fazer uma pergunta que chegou no chat, que é como o município tem as suas metas, assim, já tem metas estratégicas, está alinhada com a agenda, como é que vocês construíram isso? Vocês criaram um ranking, alguma coisa assim? Sim, assim, as coisas não estão claras, tá? Mas elas estão direcionadas. Então, por exemplo, baseado no nosso perfil do Sebrae e na Agenda 2030, as políticas da senhora prefeita já foram tomadas. Por exemplo, nas escolas está digitalizado, tem internet, tem Chromebook, tem e-book, os professores receberam capacitação das ferramentas Google, tu tem ferramentas Google nas escolas fundamentais, né? Então, tem computadores para as crianças, e aí, então isso está tendo. A única coisa é que isso vem vindo, só que não foi ainda celificado, não foi ainda colocado dentro da Agenda 2030. E o que os secretários estão fazendo? Eles estão vendo as suas ações dentro das secretarias e ordenando dentro das metas, dos objetivos, e estão construindo. E quem está auxiliando isso é esse grupo de trabalho comandado pela Márcia Lamaison, e o gabinete tem uma cadeira nesse grupo de trabalho que eu represento, e então como eu represento, então quem faz toda a parte de construção e auxílio é a Brenda. Então, a Brenda é a intermediação do gabinete e a gente fica conversando via gabinete e, de alguma maneira, o gabinete também ele auxilia a prefeita nesse aspecto. Sim, e vocês não completaram um ano ainda, né? Então, quem sabe vocês não têm esses primeiros dados, né? Não tem. A gente tem do ponto de vista de leitura Sebrae, mas não do ponto de vista da Agenda 2030. Também nós temos outra leitura dentro do Previne Brasil, dos dados Previne Brasil, né? E também dos dados do DataSUS, né? No caso da saúde, a Secretaria Municipal de Educação, né? Então, as secretarias têm as
as questões, por exemplo, a questão de levar água para os bairros, a água, a questão de sustentabilidade, a acessibilidade. Então, essas nós estamos trabalhando dentro das visões do como era antes, como é agora, e tendo o SEBRAE como norteador do nosso perfil. E o que está acontecendo agora é, então, trazer a Agenda 2030 para essas ações e ela vai sair ali como Agenda 2030. Perfeito, né? Fazer um alinhamento daquilo que vocês já Isso, fazem, alinhamento. esse olhar, né? Amplo, né? Holístico da sustentabilidade. Nós vamos fazer a última pergunta, assim. Tem algum orçamento específico para a implementação dessa Agenda 2030? Específico não, porque o grupo de trabalho, todos eles são servidores, tá? Então, estão dentro da dinâmica de servidores. O que vai estar sendo, o que vem sendo estudado é saber se há necessidade de esses servidores um horário a mais, um horário a mais para fazer essa complementação só para a agenda, ou se nós vamos dar conta dentro do horário das secretarias. Então, se os senhores secretários vão conseguir, dentro das secretarias, se utilizar o seu horário para fazer o processo da agenda, ou se vai ser necessário, então, mais horas, aí fora o horário de trabalho, aí sim que está se pensando na questão aí de uso de verba para isso. Não era a última pergunta, Paulo, era pegadinha. Eu estou às ordens. Eu estou preocupado com o tempo de vocês, mas eu estou às ordens. É que eu não conseguia acessar o chat agora, me avisaram que tinha mais perguntas. Na questão das pessoas contra, assim, será que não demonstra esse gap na divulgação da agenda? Tu acha que é uma falta de informação para essas pessoas? A gente já falou um pouco sobre isso, mas... Não, eu acho que eles, assim, eu não consigo entender algumas coisas, porque aqui em Cruz Alta aconteceu também um fenômeno muito interessante dentro das câmaras, da nossa Câmara de Vereadores, né? Porque, de repente, eu me tornei um garoto propaganda, entre aspas, da Agenda 2030. Pronto, acabou, né? Sabe que as mazelas, aí pronto, né? Aí tem as pessoas que auxiliam, tem as pessoas que fazem tudo para ser contra, e tem as pessoas que não estão nem aí, né? E, obviamente, então, que eu acabei fazendo um pouco de sombra em alguns colegas, e isso, então, é o suficiente para trazer um certo um certo atrito na execução, na complementação, tanto que discursos inflamados contra a Agenda 2030, justamente na base do governo, justamente naqueles que votaram a agenda e depois se arrependeram, disseram que não tinham lido e que não conheciam. Para quê? Para dar sustentação a essas pessoas que são contra a Agenda 2030. Então, eles só se formaram contra que tiveram esses reclamadores, né? Sem uma discussão. E eles são contra. Então, esse exemplo pesado na Câmara dos Vereadores ficou muito pesado, ficou muito chato, tá? E também dentro da questão do alinhamento do governo. O governo estava alinhado dentro de um projeto do próprio executivo, onde não tinha dúvida, todos os ritos ocorreram normalmente, não foi de urgência, não foi tudo planejado, tanto que foi desde 2021, a prefeita vinha se preparando, trabalhando e se construindo, até chegar na hora, porque para nós, a Agenda 2030, ela é inofensiva. Ela é inofensiva. Ela é só um ponto de organização, mas algumas pessoas tornaram como uma ferramenta comunista, né? E aí, então, está feito o caldo. É complicado, né? É a interpretação, né? Por isso que a gente fala, é a maneira... não tem. Agora sim, Paula, a última pergunta. Na administração pública, normalmente se luta contra demandas maiores, assim, do que as condições de atendimento. Tu percebe que tem
alguma coisa de tranca para acontecer? E como é que vocês priorizam as ações, assim? Quais ações são priorizadas da agenda? Olha, nós estamos, dá para se dizer que nós estamos num processo inicial, né, dentro das secretarias. E a prioridade é a Secretaria de Educação, Desenvolvimento Social e, obviamente, Saúde. Essas três são as prioritárias. E dentro disso, nós estamos trabalhando com os secretários para trazer como se faz para justamente ficar com a sintonia e, a partir daí, trazer a Agenda 2030. Então, ações mais assim que o público possa perceber, que as pessoas possam perceber, que alguém note um diferencial, ainda não. Embora as nossas políticas públicas, por causa da prefeita, elas são muito fortes, elas são muito. Nós estamos dando uma virada. Aqueles dados negativos que eu mostrei para vocês era antes da nossa entrada. Agora estão bem mudados, as coisas estão bastante diferentes, porque ela é muito ativa, ela é muito forte na gestão, ela é muito forte. E nós montamos um grupo de trabalho muito forte juntos, né? Os vereadores, etc. e tal. Quando nós trouxemos a agenda para trazer esse alinhamento, esse planejamento, essa entrada no mundo da agenda, nesse mundo moderno, nesse mundo de visão, nessa melhor visibilização da gestão, para estar alinhado não só com o Rio Grande do Sul, como o mundo todo, né? Isso aí, então, a gente está dentro desse processo. Quando se traz isso, as pessoas não enxergam isso. Elas enxergam como fui eu, o vereador, que introduzi na Câmara dos Vereadores, então quem não gosta de mim vai combater. E se eu tenho pretensões futuras, obviamente que eu já arranjei oposição. Também a questão de que jogar o agro contra mim, o Viesli é contra o agro, fala mal do agro, etc. e tal, né? Como também a gente traz as pautas LGBTQIA+, também existe essa neurose, existe essa doença persecutória, né, clássica, né, que a gente está vendo aí, né? São coisas doentes, é um ato doentio, né? Até tu dissesse uma frase assim, não sei por que as pessoas trazem essas pedofilias. Claro, porque é óbvio, né, gente? As pessoas refletem o medo que são. Freud e Jung. Eu não estou dizendo nada, estou citando Freud e Jung. A gente reflete o medo que a gente é, né? Enfim, né? E acha que o mundo tem que ter essas coisas aí. Mas, enfim, as coisas estão indo aos poucos. Agora a gente deu uma reduzida, porque houve muito forte a batida dessas pessoas e nós tivemos que trazer um trabalho mais calma em relação ao pessoal do agro, uma conversa muito franca e muito boa com o presidente do Sindicato Rural aqui de Cruz Alta, né, o agrônomo Moacir, né, é muito lúcido, muito tranquilo, transparente, ele traz o medo do agro e a gente conversa, né, mas infelizmente, a partir daí já há ignorância, ou seja, a pessoa ela não quer deixar de ter esse pensamento negativo. Jamais a gente vai convencer, jamais, porque eles precisam desse pensamento, porque no momento que eles deixarem de ter esse pensamento, eles morrem, porque eles não têm outro. É bem complexo, né? Era para ser uma coisa mais simples, assim, porque a Agenda 2030 era para ser uma coisa alegre, feliz e simples, né? Bom, Paulo, eu ia terminar minha fala dizendo que como é importante quando o gestor público, né, de referência que a gente tem, então, no caso, vocês, a prefeita, abraça isso, porque, como tu disseste, para tá funcionando nas secretarias, é porque ela abraçou isso, você tem grupo de trabalho, enfim, então, parabenizar também a gestão de Cruz Alta e prefeita, né, mandar um abraço para ela e a ti também, por ter tido essa ideia, ter aceitado o convite, o desafio dela, né, tá passando por isso agora, mas faz parte, né, e te agradecer por essa noite e pedir para tu deixar uma mensagem final aqui. Já todo mundo colocou que é inspiração para Cruz Alta, para outras cidades. E a Lei, depois, quem sabe, até a roupa de colocar lá no grupo para mais pessoas lerem e compartilharem, para quem tiver interesse, mora numa cidade, quer conversar, quer debater, porque é bom, inspira, né? Aí a gente pode se inspirar e construir alinhado a sua cidade. Então, muito obrigada, Paulo. Eu agradeço o convite, mais uma vez, da Iana, tá? A Rossana também, agradeço a paciência de todos terem me escutado.
Mensagem final é assim: eu estou na Câmara dos Vereadores para fazer alguma diferença. Meu ponto de vista é o ser humano, ainda mais como médico. Se nós não estarmos centrados no ser humano, com o humanismo, então nada se resolve. Usa a Câmara dos Vereadores como ferramenta e a gente vai resistindo porque não tem outra tendência. Nós estamos tendo resistência agora, mas não há outra alternativa a não ser a Agenda 2030 dentro dessa caracterização. Quer botar outro nome na agenda? Pode botar, bota outro nome. Mas o raciocínio, a lógica, a estrutura, a construção, dá licença, para mim, ela é perfeita. É perfeita mesmo. Então, muito obrigada, Paulo, por ter aceitado o nosso convite e nos inspirar essa noite no nosso Seu Case. Agradecer a Rossana, que está aí nas picapes, o Nelson está presente, nosso coordenador, e todo mundo que participou até aqui, ficou conosco. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.